A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, é lembrada como um dos maiores conflitos da história, responsável por milhões de mortes e pela transformação da ordem mundial. Foi o palco onde novas armas, como tanques, aviões e gases tóxicos, mudaram para sempre a face da guerra. Porém, quando pensamos nesse conflito, dificilmente lembramos do Brasil. Poucos sabem que o país participou oficialmente da guerra, ainda que de forma limitada. Essa presença, entretanto, acabou se perdendo na memória nacional, relegada a notas de rodapé na nossa história. No início do conflito, o Brasil manteve-se neutro, como a maioria das nações latino-americanas. A economia até se beneficiava da guerra, pois exportava café, borracha e alimentos para os países em combate. Contudo, em 1917, a situação mudou drasticamente. Submarinos alemães afundaram navios mercantes brasileiros, incluindo o Paraná, o que causou grande indignação. Diante disso, o governo do presidente Venceslau Braz rompeu relações diplomáticas com a Alemanha e, em outubro de 1917, declarou guerra ao Império Alemão. O Brasil foi, assim, o único país da América do Sul a se engajar diretamente no conflito ao lado dos aliados. Embora nossa participação tenha sido modesta em comparação com as grandes potências, o Brasil enviou alguns esforços concretos. A Divisão Naval em Operações de Guerra, a DNOG, composta por cruzadores e contratorpedeiros, patrulhou o Atlântico e se instalou em Dakar, no Senegal, para proteger comboios contra submarinos alemães. A Missão Médica, uma equipe de médicos e enfermeiros brasileiros, foi enviada à França, atuando nos hospitais de campanha que cuidavam de soldados feridos. Os aviadores e observadores militares, oficiais, foram enviados à Europa para treinamento, acompanhando as novas doutrinas de guerra. Não houve tropas de infantaria brasileiras lutando nas trincheiras, mas a participação, ainda que limitada, colocou o Brasil entre os países vitoriosos e lhe garantiu assento na Conferência de Paz de Paris, em 1919, e como membro fundador da Sociedade das Nações. Apesar desses feitos, a memória da Primeira Guerra no Brasil praticamente desapareceu do imaginário coletivo. Isso se deve a vários fatores, como a participação modesta, não enviamos grandes contingentes de soldados para o fronte europeu. A ausência de combates diretos com grande número de baixas contribuiu para a falta de heroísmo lembrado. A sombra da Segunda Guerra Mundial. 2 décadas depois, o Brasil enviou 25 mil soldados à Itália com a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que participou de batalhas importantes contra o nazifascismo. Essa presença massiva e vitoriosa eclipsou a lembrança do esforço menor na Primeira Guerra. A falta de mobilização nacional. Enquanto países europeus viveram a guerra de forma intensa, com racionamento, recrutamentos e traumas coletivos, no Brasil a vida cotidiana seguiu relativamente normal, o que dificultou a construção de uma memória duradoura. A desvalorização histórica interna. A Primeira Guerra não gerou grandes símbolos de identidade nacional. Poucos monumentos foram erguidos e o tema raramente foi ensinado com destaque nas escolas. As crises internas dos anos 1920. O Brasil mergulhou rapidamente em conflitos domésticos, como as revoltas tenentistas, a crise do café e a Revolução de 1930. Esses acontecimentos locais tiveram mais peso na memória política e social do país. Apesar de esquecida, a participação brasileira trouxe impactos importantes. Como maior projeção internacional, o Brasil ganhou prestígio diplomático e consolidou-se como voz representativa da América Latina na Liga das Nações. A modernização militar. O contato com a guerra incentivou a criação da aviação militar em 1919 e deu lições à Marinha em termos de patrulhamento oceânico. A afirmação nacional. A entrada no conflito foi um gesto de soberania, mostrando que o Brasil não ficaria passivo diante de agressões externas. A história do Brasil na Primeira Guerra Mundial é um exemplo de memória esquecida. Embora o país tenha se engajado ao lado dos aliados, enviado missões militares e médicas e conquistado prestígio diplomático, a dimensão reduzida de sua participação e o impacto limitado sobre a vida cotidiana nacional acabaram por apagar esse episódio da lembrança popular. Hoje, revisitar essa participação é resgatar não apenas um pedaço da nossa história militar, mas também compreender como o Brasil, ainda no início do século XX,
buscava se afirmar no cenário internacional. A Primeira Guerra pode não ter sido nossa maior epopeia, mas representou o primeiro passo do país rumo à projeção global, ainda que esse passo com o tempo tenha sido esquecido.